Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento, estudo 14, Escatologia, parte 7 do estudo O Milênio. Índice do estudo, item 1, Introdução, item 2, quem estará presente durante o milênio? A seguir, a igreja estará presente no milênio? Referências bíblicas sobre o milênio, títulos e nomes de Jesus durante o milênio, características do milênio, linhas de pensamento sobre o milênio. Continuando o índice do estudo, item 8, haverá pecado durante o milênio? A seguir, haverá casamento durante o milênio? Por que Satanás ficará preso durante o milênio? O Espírito Santo atuará no milênio? O final do milênio, considerações finais e quadro resumo do estudo. Item 1, Introdução. Depois que Jesus vier em glória, no final da grande tribulação, lançar o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo, prender Satanás no abismo, realizar o julgamento das nações e ressuscitar os mártires da grande tribulação, será instaurado na terra um período de 1000 anos, no qual o Senhor Jesus reinará pessoalmente. Esse período é chamado de milênio. Observação: o termo milênio não é mencionado nos textos bíblicos. No entanto, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, menciona este período e fala que aqueles que não receberam a marca da besta serão ressuscitados e reinarão com Cristo durante 1000 anos. O texto bíblico diz assim: Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Item 2. Quem estará presente durante o milênio? Letra A. Estarão presentes os judeus remanescentes que Jesus salvou na batalha do Armagedon. Paulo fala sobre esse remanescente em Romanos capítulo 9, versículo 27. O texto bíblico diz assim: Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo. Letra B. Todas as pessoas que tiverem sobrevivido à grande tribulação. Letra C. Os mártires da grande tribulação que serão ressuscitados para governarem com Cristo durante os 1000 anos. Item 3. A igreja estará presente no milênio? Há duas linhas de pensamento a respeito da presença da igreja durante o período do milênio. Letra A. Primeira linha de pensamento, defende a ideia de que a igreja estará presente durante o milênio, de acordo com Colossenses capítulo 3, versículo 4. O texto bíblico diz assim: Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Outras referências usadas para fundamentar essa linha de pensamento são Apocalipse capítulo 1, versículo 6, Apocalipse capítulo 5, versículo 10 e Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Letra B, segunda linha de pensamento, defende a ideia de que a igreja não estará presente durante o milênio. Baseia-se no fato de a igreja estar em um corpo glorificado, habitando no céu, e não voltaria para o planeta Terra a fim de viver sujeita à matéria, decomposição e fadigas. Nesse estado, seremos como anjos no céu, conforme nos ensina Mateus, capítulo 22, versículo 30. A promessa de Jesus é a de que estaríamos na casa do Pai, onde há muitas moradas. Enquanto isso, na terra, todos os povos estarão, durante o milênio, sob o domínio de Jesus Cristo, até que o mal seja totalmente derrotado no final do milênio. Depois dessas coisas, novos céus e nova terra serão estabelecidos. Então, aqui nós apresentamos as duas linhas de pensamento, uma que defende a presença da igreja durante o milênio,
ou seja, de que a igreja vai governar com Jesus Cristo durante o milênio, e uma linha de pensamento que defende a ideia de que a igreja não estaria presente durante o milênio. É importante nós sabermos a existência dessas linhas de pensamento. Isso permite debate, permite estudos, permite que a gente procure aprofundar sobre esse assunto, porque realmente é interessante nós entendermos que há em alguns assuntos da escatologia bíblica interpretações diferentes. Observação 1. O canal Palavra de Vida se alinha à primeira linha de pensamento, que crê que a igreja estará reinando com Cristo na Terra durante os 1000 anos. Por causa disso, os comentários desse estudo se convergem a essa linha de pensamento. Observação 2. Durante o milênio, Jesus será exaltado entre todos os povos, os quais se curvarão diante dele. A soberania do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores será reconhecida por todos. O milênio será a manifestação do reino de Deus na terra, caracterizado por uma obediência completa e voluntária das pessoas. Item 4. Referências bíblicas sobre o milênio. No Antigo Testamento nós temos em Deuteronômio, no capítulo 18, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 33, Salmo 45, Salmo 72, as referências bíblicas à direita. No Novo Testamento nós temos referência em Atos capítulo 3, versículo 22. Item 5. Títulos e nomes de Jesus durante o milênio. As referências bíblicas à direita. Letra A. O renovo. A seguir, o Senhor dos Exércitos, o Ancião de Dias, o Altíssimo, o Filho de Deus, o Rei, o Juiz, o Ungido. É importante nós mencionarmos aqui, como nós já fizemos esse comentário em outros estudos, dependendo da tradução utilizada, pode aparecer nomes diferentes daqueles que estão aqui apresentados. Item 6. Características do milênio. Letra A. Será um reino material com a duração de 1000 anos, no qual Jesus Cristo governará reinando sobre a terra. Letra B. Um período de grande conhecimento da palavra de Deus. As pessoas terão conceitos corretos, porque o mal estará retido. Letra C. Jerusalém será a sede do governo messiânico, a capital do mundo e o centro da adoração divina. Letra D. Será um tempo de paz universal e prosperidade. A paz será universal porque a sua base será a justiça do Messias. Letra E. Será um reino de justiça. Letra F. Será uma era de abundante saúde física e mental. Haverá longevidade, ou seja, as pessoas terão vida longa. As pessoas não estarão livres da morte, mas morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Letra G. Será uma era de prosperidade e segurança. Letra H. Será um período de plena recuperação ecológica da Terra. Letra I. Animais selvagens vão perder sua ferocidade e poderão conviver harmonicamente com o ser humano. Letra J. As águas do Mar Morto ficarão saudáveis e peixes serão encontrados nelas. Letra K. Israel habitará seguro e estará de posse de todo o território que o Senhor prometeu a Abraão. O capítulo 48 de Ezequiel descreve em detalhes os termos que as 12 tribos de Israel ocuparão durante o período do milênio. Será um território muito maior e muito mais amplo em relação ao território ocupado atualmente. Observação. A conversão dos judeus que aceitarão a Jesus como Messias revela o espírito de súplicas que será derramado sobre a casa de Davi. Eles prantearão pelo que fizeram a Cristo em sua primeira vinda. Seguem algumas referências bíblicas que mostram a conversão e a renovação de Israel. Essas referências são encontradas no livro de Zacarias, capítulo 13, Ezequiel, capítulo 36, Isaías, capítulo 25 e Romanos, capítulo 11.
Item 7. Linhas de pensamento sobre o milênio. Existem pelo menos 3 linhas de pensamento a respeito do milênio. A primeira é a linha pré-milenista, a segunda é a linha pós-milenista e a terceira é a linha amilenista. Veremos a seguir sobre cada uma delas. Letra A. Pré-milenista. Defende a ideia de que a vinda de Jesus precederá o seu reinado de 1000 anos na Terra, no qual ele reinará pessoalmente. Essa posição foi defendida nos primórdios da Igreja primitiva e também pela Igreja até o 3º século. Observação: o canal Palavra de Vida se alinha ao pensamento pré-milenista. Letra B. Pós-milenista. Essa linha de pensamento defende a ideia de que já estamos vivendo o período do milênio e que Jesus voltará após esse período de 1000 anos. Letra C. Amilenista. Essa linha de pensamento defende a ideia de que as profecias são simbólicas e por causa disso o milênio não deve ser entendido como literal. Possuem uma interpretação preterista, ou seja, ligada ao passado. Dessa forma, acreditam que as profecias apocalípticas já se cumpriram no passado, principalmente na época do Império Romano. Item 8. Haverá pecado durante o milênio? Durante o milênio, as pessoas vão nascer com uma carne na qual habita o pecado. Assim sendo, durante o milênio existirá a possibilidade da escolha entre fazer o bem ou o mal. De acordo com Isaías capítulo 65, versículo 20, o pecado estará presente e quem pecar somente aos 100 anos será amaldiçoado. Segue aqui agora uma observação sobre a morte no milênio. Aqueles que estiverem com seus corpos glorificados não morrerão, no caso da igreja. Apenas os que não estiverem, os judeus, que vão sobreviver à batalha do Armagedon, que é o remanescente salvo por Jesus, e os gentios, que sobreviveram à grande tribulação. Item 9. Haverá casamento durante o milênio? Durante o milênio, os gentios que sobreviveram à grande tribulação continuarão as suas vidas normalmente, casando-se e tendo filhos. Os judeus também se darão em casamento. Todos da igreja estarão com os corpos glorificados e por isso não se casarão. Em Zacarias capítulo 8, versículo 5, está escrito que as praças das cidades se encherão de meninos e de meninas que nelas brincarão. Item 10. Por que Satanás ficará preso durante o milênio? Apocalipse capítulo 20, versículo 2 nos diz que um anjo prenderá Satanás como corrente e o lançará no abismo por 1000 anos. Ele será preso para não influenciar as pessoas, conduzindo-as à prática do mal. Dessa forma, elas poderão escolher servir a Deus e a obedecer os seus preceitos com mais facilidade. A tendência será que todos vivam uma vida de paz, justiça e respeito à vontade de Deus, uma vez que todos estarão predispostos a isso. Item 11. O Espírito Santo atuará no milênio? O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne de modo pleno. A profecia de Joel capítulo 2 será cabalmente cumprida, pois apenas uma parte se cumpriu no dia de Pentecostes. O texto bíblico diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Item 12. O final do milênio.
no final do milênio, Satanás será solto por pouco tempo. A Bíblia não diz claramente a quanto tempo se refere a expressão por pouco tempo. No entanto, certamente será tempo suficiente para ele conseguir corromper uma grande multidão de pessoas. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 7, está escrito que ele será solto de sua prisão e seduzirá muitas nações, conduzindo-as a um novo conflito contra Jerusalém. Então acontecerá a batalha final, na qual Satanás será definitivamente derrotado. A batalha final é o tema do nosso próximo estudo. Item 13. Considerações finais. Assim como outros temas escatológicos, o milênio pode apresentar diferentes linhas de pensamento em alguns aspectos, como, por exemplo, a presença da Igreja. Há também as linhas de pensamento milenista, pós-milenista e amilenista. É importante entendermos que não se trata de incoerência bíblica, mas apenas de opiniões divergentes sobre determinado assunto, o que pode ser considerado normal. Toda a escatologia é um tema muito difícil de ser estudado, e o fato de cristãos autênticos terem pensamentos diferentes não o colocam na posição de heréticos. Uma heresia deve ser entendida como tal, quando vai de encontro às doutrinas bíblicas primárias, ou seja, aquelas que não aceitam questionamentos, como, por exemplo, a divindade e a humanidade de Cristo, a divindade e a personalidade do Espírito Santo, a salvação pela graça mediante a fé, entre outras. Diante disso, é importante saber que, letra A, a diferença de opiniões sobre determinados assuntos pode servir como um desafio, pois para podermos realizar um bom debate, teremos que nos dedicar a estudos sobre esses temas, o que contribuirá para o aumento do conhecimento bíblico. Letra B. Essas diferentes opiniões não interferem em sua salvação, pois essa está firmada apenas na sua experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Item 14. Quadro resumo do estudo. Nós começamos com uma introdução sobre o milênio. Falamos que o termo milênio não é encontrado na Bíblia. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 3, está escrito o termo 1000 anos. Quem estará presente no milênio? Os sobreviventes da grande tribulação, o remanescente salvo de Israel e os mártires que serão ressuscitados. A igreja estará presente no milênio? Nós apresentamos duas linhas de pensamento, uma que crê que a igreja estará presente reinando com Cristo durante o milênio e uma que não crê na presença da igreja durante o milênio na terra. Continuando o quadro resumo, referências bíblicas sobre o milênio, títulos e nomes atribuídos a Jesus durante o milênio, dentre eles o renovo, o Senhor dos Exércitos, o Rei, o Juiz, o Messias. Eu falei que dependendo da tradução utilizada, você vai encontrar outros termos. Características do milênio, paz mundial, grande conhecimento da palavra de Deus, Jerusalém será a capital religiosa e política do mundo, haverá justiça, vida longa e próspera, as águas do Mar Morto se tornarão saudáveis e haverá peixes nelas. Ainda continuando o quadro resumo do estudo, linhas de pensamento sobre o milênio, pré-milenista, pós-milenista e amilenista. Haverá pecado durante o milênio? Haverá casamento durante o milênio? Por que Satanás ficará preso durante o milênio? O Espírito Santo atuará no milênio? Nós fizemos considerações sobre essas perguntas. O final do milênio, Satanás será solto por um pouco tempo, não sabemos quanto tempo. A Bíblia não diz quanto tempo exatamente. Será por um pouco tempo, mas o tempo suficiente para ele seduzir as nações. As considerações finais, nós falamos sobre as diferentes interpretações sobre diversos temas escatológicos.
E isso não se trata de heresia, a opinião que muitas vezes a pessoa tem a respeito do milênio e da grande tribulação e outros temas escatológicos. Isso não se trata de heresia, se trata de diferentes interpretações. Falamos que heresia ela é considerada assim quando ela vai de encontro, né? Quando ela confronta com as doutrinas bíblicas, ou seja, por exemplo, você negar a divindade de Jesus, que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que ele morreu na cruz para nos salvar, que o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Nós deixarmos de crer no novo nascimento, na justificação. Então são doutrinas bíblicas que não têm a menor condição de ter uma outra interpretação. O canal Palavra de Vida apresentou a parte 7 do estudo 14, Escatologia. O tema foi o milênio. Inscreva-se no canal, dê o seu like para ajudar o trabalho, clique no sininho para receber notificações quando novos vídeos forem divulgados, compartilhe com irmãos e amigos. Se desejar, faça um comentário. Se você quiser acrescentar um comentário a respeito de algum slide, de algum tema que foi abordado nesse estudo, fique à vontade, deixe a sua contribuição. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.